Olá, eu sou a irmã Eliene, diretora da Escola Severino Fabriani para Crianças Surdas. Hoje, neste bate-papo especial, vou entrevistar a Aline Fraga, mãe de uma criança surda da nossa escola. Tudo bem? Tudo bem, irmã. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite para hoje conversarmos um pouco, né, sobre a sua relação com a sua filha e como se dá na sua casa, aqui na escola. Então, conte um pouco para nós se a Heloísa nasceu surda ou se ela adquiriu a surdez. Então, vamos lá. Heloísa, ela é uma criança que ela nasceu prematura, né? Heloísa nasceu de 5 meses, com 565 gramas, e ficou por um longo período internada no hospital, né? Devido a esse período, esse longo período, que na realidade foram 10 meses de internação, ela fez uso de muitas medicações, antibióticos, e aí com isso ela perdeu a audição devido ao uso desses antibióticos, que eram necessários devido às intercorrências, né? É verdade, é uma coisa que pouco se fala, mas temos muitos antibióticos que causam a surdez. Bem lembrado, Aline. Muito bem, pode continuar. Então, e aí, como ela ficou esse tempo muito longo no hospital, né? Fez muito uso dessas medicações, e aí foi retardando e demorando. Quanto mais tempo ela tomava as medicações, mais tempo ela ficava no hospital. E aí a gente só veio descobrir a perda auditiva da Heloísa depois de 10 meses, ou seja, depois do período que ela saiu da UTI e conseguiu fazer o primeiro exame, que é o BERA, né? Então, após esse período, nós conseguimos realizar o exame e aí foi detectado que a Heloísa tinha perdido a audição devido ao uso dessas medicações. E aí, como que você se sentiu quando o médico falou para você que a Heloísa não ouvia? Olha, inicialmente a gente tem aquele baque, né? Mas como nós já havíamos passado por muitos momentos difíceis dentro do hospital devido ao tempo de internação, eu e meu esposo, nós agimos com tranquilidade, né? Inicialmente só perguntamos para os médicos quais seriam os locais indicados para que ela fizesse os tratamentos, né? Nos indicaram certinho. E aí, a partir daí, com a alta da Heloísa, né, que foi a maior felicidade, nós fomos atrás dos médicos que pudessem nos ajudar nesse sentido, né, do tratamento. E foi muito difícil encontrar terapeutas, médicos que pudessem ajudar vocês? Ou foi tranquilo? Vocês logo que procuravam na rede pública, vocês encontravam esses médicos, essas pessoas dispostas para ajudar vocês? Não foi fácil, embora nós tenhamos saído do hospital com encaminhamento. É um processo longo e aí nós passamos por um posto de saúde inicialmente e depois eles nos encaminharam para a Santa Casa. Chegando lá, a gente passa por uma triagem. Então, é todo um processo um pouco mais demorado, né? Até que, finalmente, nós conseguimos o primeiro aparelho da Heloísa pela Santa Casa de São Paulo, né? E aí, com o aparelhinho, ficou mais fácil. Porém, nos deram um aparelho, mas não tinha terapia. Olha aí. E é um problema que a gente tem, que muitos pais relatam que tem o aparelho, o implante coclear, mas a terapia, ela fica muito a desejar. Às vezes consegue uma vez por semana, às vezes consegue uma vez por mês, e a maioria das vezes essas terapias são coletivas. Então, falta muito isso mesmo. Exatamente. E aí ficou muito, muito difícil, porque assim, ela tinha o aparelho, mas não tinha os estímulos necessários, né? E como nós também não tínhamos hábito, não sabíamos como fazer para poder estimulá-la, né? É verdade. Precisa, primeiro, alguém que ajude os pais a se formarem. Quer dizer, como ele pode reagir, como ele pode fazer para melhorar a vida daquele filho. O que ele pode fazer em casa, o que ele pode acompanhar. Porque muitas vezes os pais vão lá, deixam a criança na terapia, muitas vezes nem vê o que a fono faz e volta para casa com a criança. Mas temos sempre que realizar as atividades em casa. Toda a família, junto com a criança, realizar essas atividades.
para que o tratamento seja efetivo. Ao contrário, ele fica manco. Isso. Né? Porque só uma parte trabalha e a outra não consegue fazer. Então, primeiro, os pais precisam de ter essa formação. Como ajudar o seu filho com deficiência. Isso para qualquer deficiência. O pai precisa saber como ajudar o filho em casa. E você tem feito isso muito bem, né? Tem sempre procurado ajudar a Heloísa da melhor maneira possível e tem encontrado pessoas que ajudem você a caminhar. Na família, toda a família, como foi receber a Heloísa surda e o que vocês, como família, fizeram para se comunicar com a Heloísa? Inicialmente, todos nós da família ficamos preocupados, né, como fazer, como agir, mas com o tempo, né, nós conseguimos inicialmente falar por gestos, né, fazer com que ela compreendesse assim, através dos gestos que nós fazemos em casa mesmo, né? E aí, com o tempo, nós descobrimos, coloquei ela numa escola regular, uma escola que não era uma escola inclusiva, mas mesmo assim não havia ninguém lá que falasse Libras também. Então, assim, a comunicação em casa ficou com uma falha e na escola ficou com a falha também, né? Olha, imagine, em casa com falha, na escola com falha. Como Heloísa poderia melhorar? Então, é aí que entra a Aline na procura, né, de novos meios para que essa criança melhorasse. E aí, o que você fez? Como que você conheceu a nossa escola? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu fui atrás de terapias para a Heloísa, porque ela estava sem terapias. Passei por um processo muito difícil, né? Inicialmente, fui a um posto de saúde, me indicaram um psicólogo, que me passou por um fisioterapeuta, que me passou por um pediatra. E aí eu consegui, depois de muito custo, uma vaga para ela na rede pública para passar com a fono, né? E aí ela começou a fazer os tratamentos com essa fono. A fono me indicou a escola, o Instituto Severino Fabriani. Olha aí, fez todo um caminho, né, para chegar na nossa escola. Enquanto isso, Heloísa ficava muito atrás. E aí, como é que você se sentiu quando você encontrou a nossa escola, que você conheceu a nossa escola? Primeiro, os pais vêm aqui na nossa escola, só explicando para você que assiste essa nossa entrevista, que os pais vêm aqui, conhecem o nosso trabalho, conhecem o nosso espaço, a nossa escola, visitam as salas de aula, vê o nosso material, tem uma conversa com a nossa coordenadora pedagógica, e aí depois ele decide se quer ficar com a criança aqui ou não. Quando você veio aqui, que percorreu toda a nossa escola, o nosso trabalho, o que você sentiu? Nossa, quando eu cheguei aqui eu me senti muito acolhida. Primeiro que o ambiente já é acolhedor, né? E fui muito bem recebida pela psicóloga, né? Pela fono, pela coordenadora, que era a pessoa com quem eu havia marcado de conversar. Heloísa veio junto comigo, logo ela se soltou, né? No espaço, no pátio. Contei um pouco da história para elas, né? E foi maravilhoso. A sensação de que você está fazendo a coisa certa, de que você está levando para o seu filho o melhor, né? Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito esperançosa e eu sabia que ali seria o início de grandes conquistas na vida de Heloísa. Então foi muito bom. Olha, ver pessoalmente a escola, ver o trabalho que a escola realiza, para você foi um ponto decisivo, né? Da escolha da nossa escola, porque ela havia me contado antes que a sua filha ficava lá, né? Era os outros aluninhos fazendo as coisas, ela no cantinho, né? Por quê? Sim. Porque ninguém comunicava com ela, era como uma coisinha, põe aqui, fica, põe ali, fica, né? E aqui não, a Heloísa, ela é protagonista da sua própria vida, aqui ela caminha, ela conversa com quem ela quiser, ela vai onde ela quer, ela tem uma autonomia dentro da nossa escola. Isso na outra escola não tinha. Por quê? Por falta da língua. Falta da língua. É verdade. E depois que ela entrou, o que melhorou na vida da Heloísa? Como a Heloísa era antes e depois da nossa escola?
Nossa, eu acho que o momento mais emocionante da minha vida foi quando, após a Heloísa ter entrado na Severino Fabriani, ela chegou em casa e ela me chamou, né, e fez A, E, I, O, U. Heloísa nunca tinha mencionado a E, I, O, U, e assim como ela fez em Libras, né, ela ainda tentou A, E, I, O, U. Eu consegui fazer, então para mim isso foi muito emocionante. Nossa, quanto tempo a Heloísa ficou lá na outra escola e ela não conseguiu isso, porque não tinha pessoas preparadas, né, para ensiná-la. Mas aqui não. Aqui o trabalho é individualizado, né, e todos os professores são preparados para trabalhar com a criança surda. Então, por isso que quando ela chega aqui, logo ela consegue, rápido, ela consegue adquirir o conhecimento com a rapidez incrível, né? Que as professoras sempre falam muito sobre isso, né? Como ela evoluiu. E assim, todas as crianças que entram na nossa escola evoluem muito. Então, você ficou muito feliz com essa evolução dela. Sim, sim, com certeza. A Heloísa ela evoluiu em vários sentidos, tanto na comunicação, começou a se comunicar com mais calma, porque até então ela era bem agitada. Então, começou a se comunicar com a gente com mais calma, né? Tem amor aos estudos, tem amor à escola, que a Heloísa é apaixonada pela escola, né? E eu senti muita diferença, sabe? Não era aquela criança mais que anteriormente em outra escola era aquela criança que ficava num cantinho, que estava ali meio só para poder cumprir com o horário mesmo. Ninguém da outra escola se comunicava em Libras, também não tinha como passar para ela nada. Então, a socialização da Heloísa se deu a partir do momento que ela chegou no Severino Fabriani. Ali ela constituiu uma identidade, né? A comunicação, se comunicar com todos os amiguinhos, se comunicar sem barreiras, sem precisar de um terceiro. Então, isso é muito importante, né? Ela se sente livre para poder progredir. Isso mesmo. A escola tem que fazer isto com a criança, tem que fazer com que a criança evolua, né? Que a criança possa transitar na escola, conversar com quem ela quiser, onde ela for, ela tem uma comunicação efetiva. Muito bem, eu gostei muito de conversar com você, né? Obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a Heloísa, né? Sobre como que vocês vivem em casa? Quantas pessoas da família conversam com a Heloísa em Libras? É só você ou tem mais alguém que fala, que conversa com a Heloísa livremente, né? Sem precisar para você, mãe, vem aqui, fala para ela, mãe, vem aqui, fala não. Sim. Quantas pessoas na sua casa pode fazer essa comunicação efetiva com ela? Hoje a primeira língua da Heloísa é a Libras mesmo, né? Hoje nós temos eu, meu esposo e a minha mãe, que nós conversamos com ela em linguagem de sinais, sabemos a linguagem de sinais, né? E os demais familiares, eles não sabem, então eles sempre nos perguntam, mas a Heloísa, ela desenvolveu tão bem que ela tem toda a paciência de explicar para o outro como se comunicar com ela, né? Então, isso é muito interessante, né? A língua faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Vê que ela tem paciência para conversar com os outros membros da família que não conhecem Libras. Só a mãe, o pai e a avó conversam com ela, mas ela procura se comunicar com todas as pessoas. E tem esse jeito, por quê? Porque ela foi educada para isso. Agradeço, Aline, a sua participação. Muito obrigada por vir aqui. Muito obrigada. Partilhar um pouco da sua vida com alguns pais que estão nos assistindo e, com certeza, irá ajudar muito cada um deles. Faça suas considerações finais. O que você gostaria de dizer para os pais que nos assistem? Olha, eu estou muito contente de estar aqui junto com você, tendo esse bate-papo. Eu gostaria de falar para os pais que partilhar um pouco, né, do que eu passei com a Heloísa é muito importante para mim. Poder transmitir isso para outros pais que possam estar passando pela mesma situação. O quanto é importante a gente passar esse conhecimento, a nossa história, para que outras pessoas também possam usá-las como exemplo, né? Eu levei uma longa jornada para poder chegar até aqui. Não foi fácil chegar até o Severino Fabriani. Agradeço muitíssimo a Deus e a vocês, né, pela acolhida. Então,
para que possa passar informação para as demais pessoas sobre o Instituto, sobre a escola, o quanto isso é bom. Foi muito maravilhoso na minha vida e eu espero que outras pessoas possam ter o conhecimento para que possa transformar a vida de outros também, né? Inclusive, quando ela diz que foi difícil, realmente foi difícil. Muito Né? difícil. Quando você chega na escola que pede a vaga para o nosso instituto, são colocadas muitas dificuldades para que a criança venha para o nosso instituto. Verdade, foi muito difícil chegar até aqui. Eu demorei 6 meses para conseguir chegar até aqui, porque eu tive que ir até a Secretaria de Educação para conseguir a vaga da Heloísa. Então, assim, foi árduo, um trabalho árduo para mim ir atrás todos os dias na diretoria de ensino para saber se tinham encaminhado um documento, né, para falar que eu gostaria que minha filha estudasse aqui, porque é uma escola adaptada, ótima para minha filha, mas assim o processo foi longo. Eu tive que sair até a Secretaria de Educação para conseguir um documento para a Heloísa vir para o Severino Fabriano. Então, eu agradeço muito a Deus por toda a força que Ele me deu para conseguir chegar até aqui. E não desanimou. Então, Não, você também não desanime. Vá em busca. Faça tudo para que o seu filho tenha a melhor educação possível, aquela que você sonhou para ele. Por isso, eu quero pedir a você agora que nos assistem, inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho, porque a caridade está ao alcance de um clique.